Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira maravilhosa. Estamos aqui novamente para ministrar a aula aí de desenho técnico, ok? E hoje nós vamos falar nessa primeira aula, tá? A respeito de perspectivas isométricas. Vamos lá? Então, qual que é a nossa missão hoje, né? Como o professor sempre coloca ali, a nossa agendinha. Representar volumes em isometria. Identificar e desenhar vistas. Fazer ligação 2D com a 3D. E o nosso famoso quiz, né? Então, vamos seguir aí, galera. Então, a introdução, né? Toda peça que existe na indústria começou no papel. Antes de cortar, furar ou soldar, alguém precisou desenhar. Mas para desenhar bem é preciso enxergar o objeto no espaço, e é isso que a perspectiva isométrica nos ensina, ok? Então, pessoal, como que funciona, né? Vocês entendem, né, todos esses processos que hoje vocês estão recebendo esse ensinamento, né? Então vamos pensar assim, mecânica, quando a gente tem as aulas de mecânica, né? Mecânica é a ciência, né? Que estuda, né? A parte de física e química. Essa aí é a base teórica, mecânica, né? Quando a gente tem as aulas de mecânica, é tentar trazer o máximo possível dessa base de teoria da física, química, né? E dos grandes pensadores aí na área de mecânica, ok? Em seguida a gente tem o desenho, né? Desenho técnico, né? Esse desenho, ele é o início de tudo, né? Então, quando a gente vai fabricar uma peça, ela precisa iniciar aí com a parte de desenho, que uma pessoa imagina algo, né? E transforma isso, né? Em um desenho, né? E após o desenho, aí nós temos aí a parte de tecnologia mecânica e a parte de processo de fabricação, que é pegar esse desenho e fazer a peça, né? Ou o equipamento. Então é isso que a gente estuda dentro de tecnologia mecânica e dentro de processo de fabricação, ok? E depois nós temos lá a parte de manutenção de equipamentos, que é o quê? É fazer com que esse equipamento ou essa ferramenta que foi desenvolvida, né, e pensada, ela aumente a sua vida útil, né? Então por isso que nós temos aí a nossa manutenção, beleza? Então essa que é a importância geral aí de todos dos nossos processos, né? E agora nós estamos aqui na parte de desenho para entender o que é uma perspectiva isométrica, né? Então é importante a gente ter esse exemplo que o professor trouxe aqui são perspectivas isométricas, né? Pode ver que a gente utiliza bastante isso, né, em vários casos, ok? Então, a perspectiva isométrica, né, é uma forma de representar objetos tridimensionais em uma folha de papel, ou seja, na parte 2D, preservando as proporções reais entre altura, largura e profundidade. O nome isométrico vem do grego isos, igual, e metron, medida, ou seja, todas as medidas são iguais em todos os eixos, ok? No desenho técnico, ela serve para visualizar o formato e o volume antes de detalhar medidas, né? Então, olha aí, ó, nossa perspectiva isométrica, né? Tá vendo ali os desenhinhos, né? Então, essa aí é a nossa perspectiva isométrica. Com base nessa perspectiva isométrica, a gente já consegue ver vários detalhes, ok? E quais são os tipos dessas perspectivas, né? Então, hoje nós temos a cavaleira, usa eixo de 45 graus, mas distorce as medidas, ok? Cônica, mais realista, usado em artes, beleza? E nós temos a isométrica, né? Que é a técnica e precisa, usada na mecânica, beleza? A isométrica é a preferida da indústria, porque mantém as medidas verdadeiras e facilita o raciocínio espacial, tá? Então, olha só os nossos dados aí, ok? Então aqui nós temos os dadinhos. E aqui nós temos a perspectiva isométrica, pode ver que ela mantém, tá? Todos os lados iguais, né? Beleza?
Aqui nós temos a cavaleira, ela é em 45 graus, né? Então pode ver que ela tem uma diferença entre elas, ó. E aqui a cônica, né? Que ela é mais usada aí, parece ser um pouco mais realista, se você ver, ó. Mas ela é usada mais na parte de artes aí, ok? Em desenho de artes mesmo, beleza? Tá? Dito isso, então, nós temos os fundamentos geométricos da isometria, né? Isso aqui é bem importante, pessoal, beleza? Principalmente quando a gente for fazer lá as modelagens em 3D e depois um passo à frente aí, acredito que o ano que vem vocês vão ter também a parte de programação, né? De CNC, programação de CN, e isso aqui vocês vão usar muito, 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 porque vocês precisam ter essa orientação entre X, Y e Z, porque é dessa forma que as máquinas hoje trabalham, né? As CNCs, as CNs, elas trabalham tudo dessa forma, né? As CAD, né? Então, a gente precisa, CAD-CAM, né? As CAM, na verdade. Então, nós precisamos ter toda essa visão, ok? Então, os três eixos que formam um ângulo de 120 graus entre si, né? O eixo X, que daí mostra para a gente a largura, o eixo Y, a profundidade, e o eixo Z, a altura, beleza? Então, é importantíssimo vocês terem esse conhecimento, né? Como o professor falou, lá na parte de programação, vocês vão ver, vocês vão programar as máquinas e elas vão ter lá os seus eixos, né? Aí você vai precisar programar a máquina no eixo X para ela fazer um determinado movimento. Então vocês vão ter que precisar saber, né? Vocês vão precisar saber desses três eixos aí, ok? E aqui nenhum eixo é favorecido, pessoal, tá? As medidas são verdadeiras, ou seja, não há redução nem alongamento, né? Então elas formam esse ângulo de 120 graus. Essa disposição permite que a gente veja três faces da peça de uma só vez, né? E como se a gente tivesse virado a peça num ângulo em que dá para enxergar frente, topo, lado ao mesmo tempo. Isso dá uma visão geral dos objetos, sem precisar girar ou desmontar, tá? Então, se a gente observar ali nesses eixos X, Y, Z, a gente consegue observar aí os três lados da peça, tá? E quando a gente vai fazer a escolha, né? Quando a gente for fazer a escolha lá, para buscar qual face, né? Eu vou demonstrar no meu desenho, né, a primeira face que eu vou demonstrar no meu desenho, é importante você pegar a face aí que tenha maior número, né, de, de proporção, né? Então, por exemplo, você vai pegar lá um mancal, aí tem furo no mancal, né? Então, que apareça mais, né? Todos os detalhes, apareça mais detalhes é o que é importante, ok? Beleza? Então, vamos seguir lá. E por que a gente usa essa vista isométrica, tá? Então, o primeiro motivo, né? Visualizar o volume. Quando desenhamos uma peça em isometria, conseguimos olhar para ela como se fosse real, frente, topo e lado ao mesmo tempo. Isso é crucial quando precisamos explicar a alguém como uma peça é, sem depender só de medidas, ok? Então, vocês olharem ali do ladinho, né? A peça aí que o professor trouxe. Nessa perspectiva isométrica aí, a gente consegue ver bastante detalhes nela, né? Então, se vocês pegarem aqui, ó, tá vendo que aqui tem um furo, outro furo, né? Aqui um rebaixo, ó, furo aqui. Então é importante que o quanto é importante essa visão, né? Beleza? Tá. Pense esse aí é um suporte de eixo, né? Em isometria eu já visualizo onde estão os furos, os chanfros, os encaixes do eixo, antes mesmo de passar para vistas detalhadas, né? Então foi aquilo que o professor falou, né? Então, se vocês virem ali, a gente já consegue detalhar muito dessa peça aí somente nessa perspectiva, ok? E o segundo, né? Por que usarmos eles?
Comunicação entre áreas. Os projetistas, usinagem, montagem e manutenção podem entender a peça rapidamente, né? Um técnico de montagem, por exemplo, muitas vezes prefere começar pela isometria para entender o conjunto antes de pegar a vista e cotas. Catálogos e manuais usam isometria por isso, facilitam o entendimento imediato, beleza, pessoal? Então isso é importantíssimo, né? Essa conversa entre o projetista, a parte de usinagem, né? A parte de montagem, né? Claro, a parte de manutenção, eles têm que ter todo esse aparato e esse conhecimento. E quando a gente utiliza, né, essa isometria, né, a perspectiva isométrica, a gente consegue detalhar aí, antes mesmo das cotas, antes mesmo do desenho em si, a gente já consegue detalhar bastante coisa, né, através dessa perspectiva, beleza? E o terceiro motivo, planejamento do processo, né? Na hora de definir operações de usinagem ou montagem, a isometria ajuda a decidir, né, sequências de passo, onde o primeiro corta, onde fura, que face deve ser refeita. Em engenharia de manutenção é comum usar isometrias explodidas para mostrar sequências de desmontagem, né? Então, o professor vai mostrar um pouquinho disso aí também. Mas você vê como que isso é importante, né? Então hoje, tanto nos manuais ali, né, quanto, né, em catálogos de peças, normalmente a gente faz, né, desenha a peça explodida e dentro daí cada componente dessa peça, né, a gente detalha ali de forma que todos consigam entender, né? Hoje a gente também usa bastante quando a gente compra um móvel, né, em casa. Às vezes você compra uma cadeira ali, né, uma poltrona, e junto com esse objeto, né, esse produto, ela sempre vem um manualzinho lá, né, de como montá-los, né? Então, parafuso vai no buraco e assim vai, né? Então, é bem importante ter esse conhecimento, principalmente aí nessa parte de desenho. O professor sempre fala, né? Bate bastante na tecla. O professor viveu muito, muito isso mesmo, né? Com essa parte de criação estratégica de produtos, né? E sempre o desenhista, né? A pessoa que é focada no desenho, né? Ela tem que ter um cuidado gigantesco, porque qualquer escapadinha ali, erro que seja, isso vai ser uma cadeia gigante, tá? De problema para frente, ok? Então tem que tomar bastante cuidado vocês, se caso vocês optarem, né, pelo processo aí de desenho, né? Você desenhista e tomar cuidado também, porque junto com o desenho vem a programação, né? Então, eu acho que a partir do ano que vem vocês vão começar essa parte de programação e vão começar a ver essa transformação, né, da peça criada na cabeça ali, né, e sendo usinada, né, dentro da linha de produção, beleza, pessoal? Então é bem importante, tá ok? E o quarto ponto, né? Então, ensinamento e verificação. Para estudantes e operadores, desenhar à mão, a isometria desenvolve perspecção espacial, ou seja, treina a habilidade mental de montar peça na cabeça. Isso reduz erro na interpretação de vista. Boa, galerinha. Olha só, como eu trouxe essa informação, tá? Porque acontece muito, muito mesmo, sabe? O pessoal pegar uma peça, e assim, principalmente o desenhista, tá? Então, vamos pensar, né, numa linha de produção aí, em que determinado produto saiu, né, foi descontinuado da linha, né? Hoje vocês já não trabalham mais com aquele determinado produto, mas o produto foi vendido uma hora ou outra, né? E às vezes ele precisa ser reposto. Então passaram-se lá X anos e aquele determinado cliente chega lá na indústria e fala: olha, pessoal, eu preciso repor aí uma peça daquele produto que vocês me venderam há tantos anos atrás.
e eu não encontro essa peça mais no mercado, né? Então eu preciso que vocês fabriquem essa peça para mim. Aí vem essa peça para o desenhista. O desenhista vai usar toda a categoria dele como um técnico mecânico ou alguém mais focado na parte de desenho mesmo. Mas ele vai usar. O que, que ele usa lá? Então ele vai lá buscar paquímetro, né? Ele vai para a mesa novamente, né? Para a prancheta que a gente chama, né? E senta novamente lá e refaz todo o desenho à mão. Depois ele repassa esse desenho aí para pro CAD, né? Para o software, né? Para aí sim ele fazer a programação dessa peça, né? Para ela ser usinada, né? Então, isso eu já vi acontecer milhares de vezes, gente. Então, e vocês têm que estar bem preparados, tá? Para acontecer esse tipo de situação, beleza? Tá? E quais são os erros comuns, né? Que vocês devem evitar, tá bom? Então, usar ângulos aí de 45 graus no lugar do de 120, né? 45 graus é cavaleira, né? Não é isométrica. Então, tem que tomar bastante cuidado que muita gente faz isso, porque a gente é acostumado a desenhar lá, às vezes, quadradinhos, né? Tudo na mão livre ali, e acaba utilizando esses ângulos de forma errada, beleza? Desenhar círculos no lugar de elipses em base de cilindros, tá? Então também isso aí é bem importante. Esquecer as linhas ocultas que informam furos internos. Vou contar um fato que aconteceu comigo mesmo. Eu vi isso acontecer, né? Eu trabalhava numa empresa que ela fazia poltronas, tá? Poltronas para auditórios, é, para grandes teatros e tinha toda essa parte, né, de desenho. E o desenhista, por algum problema, acabou esquecendo, né, de desenhar a partir dos furos, né, internos dos apoios ali, né, que ficam os braços, tá? A gente chama de braços, né? Mas é o apoio ali onde que você coloca o seu braço. Ele esqueceu de desenhar. Quando chegou lá no final da produção, e por conta da pressa também, o pessoal acabou não fazendo aquela peça teste, né? E isso ocorreu, chegou lá no final 350, eu acho que era 350 ou 400 braços, se eu não me engano, sem furo. E daí? Daí chegou lá para montar, não tinha como montar na poltrona, porque como é que vai montar? Não tinha como colocar os furos lá, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Sempre o professor fala disso, né? Que é uma responsabilidade bem grande, então tem que ter uma concentração bem forte, ok? Então essas falhas aí confundem quem vai fabricar, né? Então muitas vezes acontece do próprio operador, né? Já conhecer também as peças, né? Quando ele está fabricando lá, quando ele está usinando as peças, né? Ele já verifica isso e já fala, opa, alguma coisa que está errado, porque não tá dando os furos aqui, né? Não tá vindo os furos, mas aí ele questiona, né? Ó, vai lá na salinha, né, do desenhista e fala, ó, doutor, seguinte, tá sem os furos aqui, como é que a gente faz? Mantém dessa forma ou você vai redesenhar, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí, tá? Então na indústria a isometria aparece em todo lugar, em catálogos de equipamento para mostrar os produtos, né? Nos manuais para indicar sequência de montagem, em plantas industriais para representação de tubulações, rede de ar, comprimido, vapor. Então, a perspectiva isométrica, pessoal, ela não é só para desenho técnico, não, né? Então você pode ver que a gente tem aí na parte de manuais, até mesmo quando você vai fazer um layout aí de uma planta, né? Industrial, você usa a perspectiva isométrica. Você vê como ela é importante, ok? E o técnico deve saber ler, né? Entender qualquer planta industrial. Quando o aluno aprender a desenhar à mão, ele entende melhor o que está por trás do projeto 3D no computador, tá? O professor já falou isso também uma vez, né? Por que a importância da gente desenhar à mão, né? Para a gente entender todas as
as perspectivas, ou melhor, todas as partes ali das peças, né? Então é importantíssimo a gente desenhar à mão para a gente ter esse tato de imaginação, né? De criar essa peça antes na cabeça ali, né? E transformar essa peça, né? Numa peça aí já de modelagem 3D, né? E é importantíssimo a gente ter essa visão e esse tato, tá, pessoal? É muito importante. A gente precisa ter esse conhecimento, beleza? Pessoal, eu sei que é um pouco cansativo essas primeiras aulas, né? Porque, sim, o professor ele precisa passar, tá? Esses conteúdos. E, às vezes, esses conteúdos, essas teorias, elas são um pouco monótonas mesmo, né? Mas, como o professor falou no início, o professor precisa passar esses conteúdos para você para depois a gente poder avaliar de uma forma coerente, né? Porque como que eu vou avaliar vocês em uma situação em que vocês não tiveram a matéria, né? Não foi proporcionado o conhecimento, né? Apesar que quando o professor viu os desenhos de vocês, né? Tô com todos os desenhos de você, inclusive vou corrigir aquelas provas que foram feitas pelo outro professor, tá? Até o final dessa semana aí o professor já dá um ok para vocês lá. Mas assim, fiquei bem feliz, tá, galera? Vocês estão assim num patamar bem bacana aí de desenho, né? E pense assim, olha lá, vamos lá, olha aqui, professor. Pessoal, olha lá, olha o professor aqui. Vamos lá. Então, e o professor ficou feliz pelo seguinte: pensem que vocês estão trabalhando com o material que vocês têm hoje para trabalhar aí, né? Que é um material que ele não é totalmente correto, né? Não tem todas as ferramentas corretas aí para fazer um desenho técnico, né, padrão. Agora imagine vocês com todas essas ferramentas, galera, né? Imagine assim vocês chegarem na indústria, lá na fábrica, e ter uma mesa de projeto para você, né? Uma prancheta exclusiva, tá? Material exclusivo, que é só você que tem, que é só você que pode tocar. E é isso mesmo, galera, só vocês podem tocar. Então vão ter lá teus esquadros, vão ter lá teus paquímetros, vai ter lá o transferidor, tá? Vai ter todas essas ferramentas para vocês lá, galera. E são ferramentas caríssimas. A gente está falando de ferramentas de desenho profissionais, né? Não é aquelas ferramentas de desenho que você compra lá na Tia Jandira, né? Umas ferramentas bem profissionais. E são caras essas ferramentas porque elas passam pela metrologia, né? Porque elas precisam, né, ter todos os gabaritos, né, delas, ok? E vocês vão ter todas essas ferramentas. Agora imagine, eu fico imaginando vocês hoje como profissionais aí do desenho, né? Com todas essas ferramentas, vocês vão voar. Nossa, vai ser bonito de ver, galera. Vai ser muito legal, porque estão de parabéns aí com os desenhos. Gostei bastante, sabe? Tem muita coisa, né, que vocês precisam aprender, né, para realmente realizar um desenho na norma da BNT, né? Mas, mas com as ferramentas que a gente tem foi muito legal, pessoal. Muito legal mesmo, tá? Beleza? Vamos seguir. Então aí nós temos um exemplo, né? O professor mostrando aí um exemplozinho de uma peça aí, né? Que normalmente ela é realizada através de desenho técnico, né? Depois, olha, cada item dela aí, né? Então cada item tem 1.1, daí vai ter aqui 1.1, o que que é? O perfil, tal, e vai detalhar qual é o tipo de material que foi utilizado, né? A quantidade desse material que tem, né? E o peso desse material nesse caso, né? Então, cada manual, né, ou especificação técnica, ela vai ter uma forma de ser apresentada, porque às vezes você precisa informar o peso, às vezes você precisa informar as medidas, às vezes você precisa informar qual é o tipo de material, né, que é usado, ok? Então é importante, né, ter toda essa questão. E quando vocês fizerem lá o desenho, né,
no CAD e foram passar lá pro CAM, aí precisa, né, ter todo esse detalhamento, né? Porque assim, pense que num projeto, depois a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso, o professor vai mostrar algumas coisas também a respeito disso, como o professor falou lá no início, né? Então vocês vão montar, vão desenhar as peças, os componentes das peças, né? E depois você vai unir todas essas peças e esses componentes em um só local. Aí quando vocês unirem esses componentes em um só local, que vai se chamar o equipamento, né, em si, que vocês estão trabalhando, que vocês estão desenvolvendo, aí precisa ter todas as especificações, né? Então vocês vão montar um manual mesmo, né? Então vai ter todas as peças, cada peça vai ter as suas especificações técnicas, né? E a peça em si montada também vai ter as suas especificações técnicas, né? Então vocês vão ter que montar tudo isso e deixar arquivado, né? Num arquivo lá para quando precisarem, né, retornar essas peças, você já tem essa base lá, tá? E é importante também, né? Sempre que muda, isso também é algo que acontece bastante, tá? Mudou lá, aqui nesse caso, por exemplo, no 3 aqui, ó, vamos pensar aqui nesse 3, né? Então mudou lá o eixo dianteiro, né? Mudou o eixo dianteiro. Agora não é mais com aquele determinado material, ou aumentou, ou diminuiu, né? Então vocês vão ter que voltar nesse repositório, a gente chama de repositório, vai voltar no repositório e vai ter que atualizar, né? Então tem todas essas categorias aí que vocês precisam estar cientes, né? E entender tudo isso, beleza, pessoal? Então aqui também é um exemplo que o professor trouxe, né? Então imagine lá um armário, duas portas, né? Você vê, ó, tem todas as especificações, tá vendo que aqui, ó, esse desenho que está em isometria, né? Então, olha, tem todas as especificações técnicas aí dos componentes, né? Que vem dentro dos armários, né? E onde que eles vão se encaixar, tá? Então, isso aqui também é algo que vocês vão ver bastante, né? Dependendo do segmento que vocês vão estar inseridos dentro da indústria, vocês vão ter um determinado tipo, né? De material e um determinado tipo de equipamento que vocês vão trabalhar, né? Então, vou trabalhar mais com a parte de usinagem, né? Com ferro, né? Fundido, com aço, aí vai ser um determinado tipo de produto. Vou trabalhar mais com a parte, né, da madeira ali, com compensados. Então, vai ser um outro tipo também de produto que vocês vão trabalhar, beleza? Então é isso aí. Então, pessoal, lembrem-se, o aprendizado não para por aqui, ele é um processo contínuo. Eu espero sinceramente que todos estejam lá, né, revendo o material que o professor passa, tá? Como o professor falou, às vezes esses conteúdos teóricos, eles são um pouco mais monótonos, né? É difícil, tal. Mas é importante rever ali essas aulas, né? Para a gente seguir e que todos. Mas o professor também ficou muito feliz em contrapartida, porque o professor agora começou a subir um pouquinho o nível dos quiz, né? E não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas o professor subiu um pouquinho os níveis do quiz aí, tá? E vocês se saíram muito legal, muito bem mesmo, né? Então o professor também fica bastante feliz, porque isso é um feedback pro professor, né? Significa que as aulas que o professor está ministrando aqui, o conhecimento ele está sendo gerado, né, para vocês, pessoal, né? Então é muito bacana isso. O professor também fica muito feliz quando isso acontece, tá? Beleza? Pessoal, só lembrando, tá? Só lembrando uma coisa. O professor ele postou algumas atividades lá no Class, ok? Aí não esqueçam de dar uma olhada lá e fazer as atividades lá, beleza? Que elas vão valer nota, tá? Pra gente seguir com nossas avaliações. Aí pra frente aí o professor vai ter, né, a avaliação formal mesmo, tá bem? Mas elas vão compor a nota total, ok? Então vamos seguir aqui, galerinha.
Já vimos aí a primeira parte, né, que é representar volumes em isometria, ok? Agora vamos seguir para a nossa segunda aula do dia. Então, na aula passada, aprendemos a enxergar a peça em volume, em isometria, né? Hoje vamos aprender a medir e representar com precisão. E para isso usamos projeção ortogonal. Pense assim, né? A isometria mostra a forma, mas quem fabrica precisa das medidas exatas, né? Então a projeção ortogonal é como se a gente achatasse, né, a peça em diferentes lados para ver tudo que não aparece de frente. E o desenho técnico puro, né, aquele que a indústria usa para fabricar, inspecionar e montar. Sem dominar a projeção ortogonal, não dá para interpretar desenho nenhum, né? Então o professor ele sabe pelos trabalhinhos que vocês já fizeram ali, pelos desenhos que vocês já têm um conhecimento a respeito, né, de projeção ortogonal, beleza? Mas o professor, como o professor disse no início da aula, o professor precisa, como eu não tenho nenhum material disso, de aulas passadas, né, o professor vai precisar, né, mostrar para vocês novamente isso e deixar esse material como base lá, né, para os estudos, para nossas avaliações, ok? Então vamos seguir lá, pessoal. O que é projeção ortogonal? Tá? Vem de projetar ortogonalmente, ou seja, lançar linhas perpendiculares a 90 graus sobre um plano. Imagine que colocamos a peça dentro de uma caixa transparente, né? E iluminamos essa caixa, né? A sombra que cada face projeta na parede é a vista ortogonal, ok? Estas vistas são representações verdadeiras das medidas da peça, largura, altura e profundidade. Na indústria, quem trabalha com torno, fresa, caldeiraria e soldagem depende dessas vistas para entender dimensões e posições exatas. Então, como o professor trouxe ali para vocês, quem trabalha aí com os tornos, né, com as CNCs, né, com fresamento, com as fresas, né, porque hoje as CNCs, a maioria das CNCs, elas já fazem todo esse processo, né, de fresamento, né, de desbaste da peça, então tem bastante leque aí, ok? Mas para isso ocorrer, né, depois do desenho em si, precisa de todas as medidas. Sem essas medidas não tem como a gente, né, construir ou usinar qualquer peça. Então aqui o desenho, né, desse tema que o professor trouxe lá da caixa. Pense numa caixa, né, de vidro ali e a gente projetando a luz nesse determinado produto aí, né? No caso é um dado, ok? Então se a gente fosse projetar essa luz ali na vista frontal, nós teríamos lá o número 1 lá do dado, ok? Na vista lateral esquerda, nós teríamos ali o 3, né? E na vista superior, nós teríamos o 2. Né? E depois as outras vistas em si, ok? Lembrando que a regra, hein, pessoal, tá? Toda vez que a gente for projetar aí um dos lados, né, que a gente vai escolher, ou melhor, uma perspectiva, aí essa vista aí elas têm umas regrinhas, né? Conforme a BNT. Então, sempre quando a gente for fazer vista lateral esquerda, ela vai ficar naquela posição, a frontal e a superior, ok? Todo desenho técnico industrial usa projeção ortogonal. Aonde? Na usinagem, ela mostra as dimensões exatas para o torneiro, né? Na caldeiraria, define onde estão as dobras e cortes, ok? Na montagem, orientação à posição de cada componente. E na inspeção, né, o metrologista usa a vista para comparar a peça fabricada com o desenho, ok? Ou seja, a projeção ortogonal é a base de qualquer fabricação mecânica. Quem entende projeção entende o DNA da peça, beleza, pessoal? Então, importantíssimo isso, né? O professor bate bastante na tecla a respeito dessas informações de preparação, digamos assim, né? Da construção, da ideia, né? Da esterilização ali do que foi
imaginado, né, com o presente, né, no físico que seria esse desenho, ok? E é importantíssimo, então, ter todos esses conhecimentos, né, principalmente aí de projeção ortogonal. Então, ali na usinagem, nessas dimensões, quando o torneiro ou o operador da CNC, né, ele vai fazer, né, esse processo, ele precisa ter todas as dimensões. Normalmente, vocês fazem já, né, a programação da máquina CNC e o operador, ele vai um desenho junto com essa... Vai um desenho técnico, né, junto com essa programação, ok? Para quê? Para que, obviamente, quando o operador estiver realizando, né, a operação, no caso a usinagem, ele consiga visualizar, né, qual é a peça que está sendo produzida, né, onde vão estar os furos, né, e as medidas que ela terá. Porque mesmo o operador, lembra que a gente falou um pouquinho isso até em manutenção lá, né? O operador ele vai ter ali algumas coisas para ele realizar. Então ele vai ter um paquímetro lá, às vezes ele vai dar uma medida, né? Para ver se está de acordo com o que foi desenhado, né? Importantíssimo. As 3 vistas principais, tá? Hoje são 6 vistas, né? Mas o que a gente mais utiliza aí são essas 3, ok? Então, para representar qualquer tipo de objeto, usamos 3 vistas principais. Quais são elas? A frontal mostra o que você vê de frente, altura e largura, beleza? A superior mostra o topo, largura e profundidade, né? E a lateral mostra o lado direito, altura e profundidade também, ok? Altura e profundidade, né? Nesse caso. Essas 3 vistas juntas são suficientes para entender completamente a forma da peça. É como se o desenho fosse uma fotografia técnica tirada de 3 posições fixas. Tá? Na oficina, quando o mecânico olha um desenho, ele precisa montar mentalmente o objeto usando essas 3 vistas. Beleza, pessoal? Como o professor falou, é regra essas 3 vistas? Não, não é regra, tá ok? São 6 vistas. Normalmente, com essas 3 vistas, a gente já consegue, né, detalhar muita coisa da peça. Então, daí, para que não fique, de repente, lá dentro do teu projeto, algo poluído visualmente, né, várias e várias posições, com várias dimensões diferentes, né, e para que não fique, né, muito poluído e a pessoa acabe se confundindo, né, na hora de usinar essa peça. Então a gente tenta trazer essas 3 vistas aí, que nessas 3 vistas a gente já consegue detalhar muita coisa, ok? Mas se precisar colocar lá a lateral esquerda, vai colocar a lateral esquerda. Às vezes tem um desenho ali na parte da lateral esquerda, então é interessante você colocar para eles entenderem que vai ser usinado esse desenho, né? Vou trazer novamente um exemplo prático, né? Quando o professor trabalhava lá nessa empresa que fazia poltronas, tá? Quando eles faziam cavalete, que eles chamam, né? Usinavam um cavalete, eles detalhavam isso aí, né? Então lá tinha a parte esquerda, né? Que fica de fora, eles usinavam lá uma imagem, né? Para um determinado cliente. Então toda vez que o desenhista realizava, né? O desenho dessa peça, né? Ou teria que atualizar ela, então ele sempre colocava, né, a vista ali dessa parte aí desse desenho, que ele era usinado também, tá? Ele era usinado esse desenho, era bem bacana, beleza? Então uma norma BNT 10067, né? Ela fala sobre o sistema de diedro, né? Então hoje nós usamos o primeiro diedro, tá? Nós usamos o primeiro diedro, ok? Conforme a norma da BNT. Mas o que é isso? Tá? Primeiro diedro, o objeto fica entre o observador e o plano de projeção. É como se você colocasse a peça na frente de um vidro e olhasse as projeções, ok? Esse sistema é adotado na Europa e em quase toda a América do Sul. Mas já nos Estados Unidos, galera, é o contrário. Os Estados Unidos e Japão lá, tá? Eles usam o terceiro diedro, né? Por isso é importante saber a diferença. Sempre que o desenho for feito pelo primeiro diedro, deve ser o símbolo da norma no canto inferior direito, tá? Então, o que quer dizer isso?
Tá? Então aqui nós temos aí os 4 diedros, né? E nós utilizamos aqui o primeiro diedro, né? Então nós utilizamos esse primeiro diedro aqui, ok? Então toda vez que a gente for montar uma peça, né? Principalmente lá na modelagem 3D, né? A gente usa esse campo aqui, ok? Já nos Estados Unidos, Estados Unidos e Japão usam esse campo aqui, tá? Então vai ter uma diferença, pode ser que às vezes vocês vão trabalhar aí numa multinacional, ok? E essa multinacional usa o sistema lá, Japão, Estados Unidos. Daí os desenhos vão ter que sair no terceiro diedro, tá? E muitas vezes os desenhos que vêm para vocês também, né, vão vir dessa forma. Então vocês vão ter que identificar isso, tá? E seguir. Vamos lá, Vitor, pode falar. Qual é a dúvida, Vitor? Ah, não, tranquilo, beleza. Beleza, tranquilo. Se você precisar, só chama o professor aí, tá? Tá sem problema. Tá? Então vamos seguir dessa forma. Então sempre lembrem, pessoal, de utilizar, né, a maneira correta aí, tá? Então o que que é o diedro aí, ó? Tá vendo? Então quando a gente estiver lá na legenda, ok? Lá na legendinha, ela vai ter, né, esses diedros aí. Aí você vai ter que pintar ele, tá? Para informar qual é o diedro que você está usando, né? Estou usando o primeiro diedro, estou usando o terceiro diedro, tá? E qual que é a diferença delas, tá? Se você observar, então eles estão ao contrário, né? A gente pega aqui a nossa peça aqui na visão, né, principal, veja só que ela está ao contrário. Então o que que muda aqui? Todas essas vistas aqui, ó, do primeiro diedro, elas vão estar ao contrário aqui no terceiro diedro, ok? Mesma situação aqui para as vistas superiores, beleza, pessoal? Então é importante vocês entenderem isso. E qual que vai ser o símbolo? Ó, o terceiro diedro é esse símbolo aqui, ó, tá vendo? E o primeiro diedro é esse símbolo aqui, ó, né? Então, quando a gente for lá, a gente vai ter que pintar daí toda essa parte aqui, ó, informando, né, que nós estamos utilizando o primeiro diedro, beleza? Então é importante ter esse conhecimento, pessoal. É bem importante para vocês não errarem, porque no caso, né, se não for você que for fazer a programação, né, da máquina lá, para a realização da usinagem, se for outra pessoa fazer, se você colocar errado essa informação, né, toda a parte ali técnica vai estar errada também, as pessoas não vão entender. Pode ser que, lembra que o professor falou lá que no caso dessa empresa aí que ele trabalhou, eles faziam uma usinagem lá de um determinado figura, né, para determinado cliente. Se fosse no terceiro diedro ali, ele sairia errado. Então ele sairia a coluna, né, onde iria aparecer essa imagem, ela ficaria para dentro, né? Ou ficaria na outra coluna, ok? Não ficaria na coluna correta, então seria errado, né? Imagine você fazer isso e chega lá, como o professor falou, chega lá no final, lá na hora de montar, por causa do diedro, ele montou, foi realizado, né, a operação errada, beleza? Então tomem bastante cuidado, né? Então tá aqui mais uma vez, né? O professor trouxe mais uma figurinha para vocês entenderem. Então se vocês pegarem aqui o primeiro diedro, né? Tá aqui, né? E aqui estamos no nosso primeiro diedro, beleza? Ok? Alinhamento das vistas, né? Existe uma forma correta de posicionar as vistas. Lembra o professor falou? A vista superior sempre fica acima da frontal, ok? Então nós vamos ter a vista frontal lá, a vista superior ela tem que ficar em cima. A vista lateral direita, né, fica à direita da frontal, né? A direita da frontal, não é a tua direita, é a direita da frontal, ok?
E todas devem ter a mesma escala e alinhamento horizontal e vertical. Essa organização garante a leitura clara e padronizada, ok? Quando as vistas estão desalinhadas, o leitor se perde e o erro da interpretação pode gerar peça fora da medida, né? Então isso é um prejuízo. Nunca mudem a posição tradicional das vistas, beleza? Importantíssimo isso, pessoal. Olha lá, tá dizendo aí. Se você mudar as posições da vista, a vista lateral direita, eu vou colocar à esquerda da frontal. Tá errado. Porque quem for ler, ele vai ler conforme as normas, né? E as normas a norma diz que a vista lateral direita ela fica à direita da frontal, ok? Então tem que tomar muito cuidado para vocês não se confundirem, principalmente lá com a parte do diedro, né? Não se confundirem e acabar invertendo essas peças, né? E daí é um processo aí grande, é um problema muito grande, né? Porque tudo custo, né? E quando a gente fala em custo aí dentro da linha, né, de produção e dentro da operação, é algo que dói no peito, porque vocês vão ser cobrados, né? Vão ser cobrados. Por que teve esse custo a mais hoje dentro do nosso planejamento? Ah, porque o técnico lá, que desenhou, em vez de desenhar com a vista correta da lateral direita, né, ficar à direita da frontal, ele colocou à esquerda da frontal. E acabou-se o operador ou, né, a pessoa que for fazer, né, essa programação acabou se confundindo e fez a programação errônea, né? E teve esse custo. Daí vocês vão ser chamados lá na salinha, né, do gestor e vão ter que explicar o porquê esse erro, né? Então, e é algo assim que a gente não pode, né, pecar por isso. A gente entende que erros acontecem, mas esse tipo de erro não é admissível, galera, porque é algo bem básico aí para, né, para nossa parte aí de desenho, ok? Então, escolha da vista principal, ok? A vista principal é aquela que melhor representa a forma da peça. Deve mostrar o maior número possível de detalhes e menos linhas ocultas, tá? Então, galera, isso aqui, ó, é algo, opa, isso aqui é algo importantíssimo, né? Então a gente Então isso aqui é algo importantíssimo, tá? Quando vocês forem escolher a vista principal, né, que é aquela que vocês vão atribuir a primeira parte aí do, depois vão colocar as outras vistas na lateral direita, superior, vocês devem, né, mostrar o maior número possível aí de detalhes nessa vista principal, né? E o menor linhas ocultas, né? Tentar na vista principal tentar trazer realmente somente os detalhes. Essas linhas ocultas aí vão ser representadas nas outras vistas, né? Superiores e direita, ok? Então, por exemplo, numa peça com furos e chanfros, ok? A vista frontal deve mostrar os furos visíveis, né? Escolher mal a vista principal é erro comum, pode deixar o desenho confuso, ok? Então sempre pensem, pessoal, qual lado vai mostrar mais informações úteis para quem vai fabricar, né? Então, como o professor falou, é um sistema único, todo mundo ali tem que rodar igual, ok? Então vocês estão desenhando, mas vocês vão ter que estar pensando também, né? Ali no operador, no cara que vai fazer o programador, né? O cara que vai fazer essa programação, ok? Normalmente, em empresas, né, nós temos o desenhista e nós temos aí o programador, né? Então você tem que pensar também nesse programador ou até mesmo lá no operador, quando ele estiver fazendo lá, né, essa peça que você desenhou, tá ok? Para que não, o máximo possível para que não corra erros. Por isso que nós temos hoje, né, nossa modelagem em 3D,
ok? Nosso desenho técnico para que esse tipo de erros não aconteçam, tá? Importantíssimo trazer isso. Aplicação industrial, né? Quando vocês olham um desenho técnico de flange, por exemplo, suporte ou eixo, né? Percebem que ele é formado por várias vistas ortogonais. Então, o torneiro usa essa vista para posicionar o material, saber onde começa e termina cada corte. Um simples erro de interpretação pode causar retrabalho, né? Por isso, a leitura correta das vistas é uma habilidade essencial para quem trabalha em usinagem, né, e caldeiraria, beleza? Importantíssimo aí, galera. Tá vendo? O professor trouxe aí para vocês todas essas bases teóricas aí que o professor está trazendo. Depois o professor vai colocar lá, né, onde o professor as referências, né? Mas são todos aí livros de engenharia mecânica, né? Engenharia de produção, engenharia de processo. Então tudo aí são baseadas. Então é bem importante, né, que tenha esse cuidado. Você vê que ele fala muito sobre isso, né? E o professor fala também bastante sobre esses cuidados que devem ter, né, com a escolha aí das vistas, né, da melhor forma e para que não ocorra retrabalho, beleza? Quais são os erros comuns aí, né? Então, os erros mais comuns são vista desalinhadas, né? Linhas trocadas, visíveis virando ocultas, né? Escalas diferentes entre vistas. Tem que tomar bastante cuidado, porque pense que você tem a tua vista, a principal ali, ela tem uma determinada medida. Aí você vai rebater ela para uma vista superior com uma medida diferente, então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Esses detalhes parecem simples, mas causa grande confusão. Um desenho desalinhado na folha pode levar um operador a cortar uma peça do lado errado. É por isso que a gente insiste tanto na norma e no alinhamento, né? O desenho técnico é padronizado e a padronização evita erro humano, né? Então por que existe essa norma? Lembra que o professor falou lá no início, das primeiras aulinhas, né? Para que todos, né, em qualquer lugar que nós formos, o desenhista ele consiga enxergar, né, essa peça, né, de forma padronizada. Então tem que tomar muito cuidado para não fugir dessa padronização. Então nós temos lá as normas que nos regem, né, da BNT, e precisamos entender e conhecer essas normas para que não ocorra esse tipo de erro, pessoal, beleza? Porque também é um erro aí que não se pode acontecer, né? Dentro de linha de produção, errar aí por conta de base técnica e de normalização não pode, né? Então tem que tomar muito cuidado. Norma e padronização, né? Relembrando lá, então a 10067 define projeções, né? A 8403 define tipos de linha. Lembra? O professor falou um pouquinho lá no início também, as linhas que contínua, tracejada. Então todas essas são padronizadas aí pela 8403, né? A 8196 define escalas, tá? Importantíssimo, né? Porque tem um padrão também para você realizar, né, as escalas, ok? Seguir normas é seguir uma linguagem universal. Quem sabe norma trabalha em qualquer indústria no Brasil ou fora. Desenho técnico é comunicação técnica padronizada. Mais uma vez, quanto é importante, tá, essa padronização, principalmente em desenho, para que cada um não desenhe da forma que acha que o outro vai entender e aquilo vire uma bagunça, né? Então precisa ter essa padronização para que todos, em qualquer lugar aí do mundo, né? É igual a nossas placas de trânsito, ok? Nossas placas de trânsito são padronizadas no mundo inteiro, né? Então você vai, qualquer lugar que você vai, a imagem da placa você vai entender e vai saber que é uma placa para parar, uma placa que não pode estacionar e assim vai, ok? Beleza? Então é importantíssima essa padronização. Então uma dica importante aí para vocês, pessoal, né? Treinar o olhar, né? Tentem imaginar a peça girando na mente.
Isso vai facilitar quando forem converter vistas em isometria e vice-versa. Quem desenvolve esse raciocínio espacial vira referência no setor, o famoso cara que enxerga o desenho. Então, é imprescindível, né, galera? Esse treinar o olhar, ok? Então, vocês precisam ver a peça e começar a imaginar ela girando lá para a esquerda, para a direita, para entender quais, quais são as propriedades dessa peça, né? Se ela vai ter algum chanfro, algum furo, né? Se ela vai ter algum tipo de desenho especial ali nela, né? Alguma arte que vai ser feita nela, é, se realmente todas as medidas estão de acordo. É importantíssimo vocês terem esse conhecimento e começar a trabalhar isso na mente, porque toda vez que vocês conseguirem ver uma peça, né? Vocês já vão pegar na peça e já vão começar a imaginar isso. E assim, quem trabalha com desenho tem bastante o cara que enxerga o desenho, sabe? Tem bastante disso nas empresas. Aí, se você for pegar aí os grandes desenhistas, né? Eles conseguem fazer desenhos em segundos, porque eles já conseguem entender todos os lados aí do dessas, dessas ferramentas, beleza? Então é imprescindível, pessoal, tá? Ter esse conhecimento aí. O pessoalzinho que chegou agora, deram uma saída, né? Então o professor vai dar essa dica aí novamente para vocês, ok? Tentar imaginar a peça girando na mente, galera. Isso vai facilitar quando forem converter vistas em isometria e vice-versa, tá? Então isso é bem importante, galera, né? Tava falando aqui que um desenhista, né, a pessoa que realmente trabalha com isso lá dentro do chão de fábrica, ele consegue desenhar aí em questões de segundo, porque ele consegue entender muito rápido aí como que a peça vai ser desenvolvida só em questão de olhar aí, ele já tem esse feeling, né? Ele já consegue na mente dele aí trabalhar praticamente todas as vistas, né? Através dessa técnica aí que vai ser desenvolvida aí durante o tempo, tá? Mas vocês também podem fazer esse treino, né, de olhar. Pega aí qualquer coisa que tem aí próximo de vocês, às vezes em casa, né? Você vai pegar lá, sei lá, uma faca, um garfo, até um brinquedo lá do teu irmão, da irmã, do filho, e já consegue imaginar, né, como que essa peça funciona, ok? Então é bem importante, galera. E mais uma vez, né? Lembrem-se, o aprendizado não para por aqui, ele é um processo contínuo. Pô, professor, de novo? De novo, sim. Eu gosto bastante de bater nessa tecla, sabe? Porque não adianta o professor ficar aqui só falando, e depois chega lá na hora da avaliação, vocês não conseguem entender o que foi aquilo que o professor está pedindo, né? Por quê? Porque não treinaram em casa. Lembra do treino do olho lá para o desenho técnico? Então é a mesma forma você treinar a sua cabeça aí para teu cérebro, né? Para absorver conhecimento, né? Isso é extremamente importante, ok? Então vamos para a nossa próxima aulinha. Então hoje na nossa próxima aula, o professor vai falar um pouquinho agora a respeito de relação entre perspectiva e projeções 2D para o 3D, tá? Aqui a gente já começa agora a ter um tato aí, né, com as modelagens em 3D, galera, beleza? Então tudo aquilo que o professor veio falando aí durante essas semanas em desenho, né, a gente vai começar a aplicar, tá? Lembrando que o professor vai passar mais alguns exercícios, ok? De modelagem ainda à mão, né, à mão livre, para depois a gente começar a pensar aí nessas modelagens 3D via software, né?
Daí a gente vai pensar numa forma aí de trazer essa aula, né, bem mais didática, ok? Mas primeiro, vamos lá, vamos para nossa teoria, para nossa base, para daí sim, com a base bem estruturada, a teoria bem formada, né? E vocês todos bem conscientes e aptos, né? Para a realização dos desenhos em 3D, ok? Beleza? Então vamos seguir lá. Então, introdução, né? O movimento inverso é o mais desafiador. Transformar vistas planas em uma isométrica, né? Para isso, precisamos juntar as informações de cada vista e imaginar o volume, né? O segredo é observar alturas, larguras e profundidades correspondentes, né? Por exemplo, o que é altura na vista frontal também é altura na lateral, né? Como o professor falou, não adianta você ter uma vista lá central, né? De uma peça e a frontal, a superior ou a lateral diferente, ok? Não pode, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Somando esses dados, conseguimos reconstruir a peça em 3D. Esse raciocínio é o mesmo que usamos ao olhar uma planta de fábrica e imaginar o prédio todo, né? Então, quando a gente olha lá um layout, né, uma planta aí da fábrica, o professor mostrou para vocês um pouquinho também lá em manutenção, né, uma planta, um layout. Quando a gente consegue observar isso aí, a gente já tem ideia, né, aonde estão configuradas cada máquina, né? E lembrando que sempre pensado, a gente não simplesmente deixa uma máquina ali, essa máquina vai ficar aqui porque o espaço ali é melhor para essa máquina. Não, tem toda uma questão aí de mobilidade, né? Então, dependendo das movimentações, né, da produção, é alocado essa máquina no lugar correto, né? Então, quando vocês forem desenhar, vai precisar desenhar. Inclusive, a gente já fez, eu já fiz isso em 2 empresas já, desenhar o layout, né? Porque nós iríamos mudar, tá? A linha de produção. Nós iríamos mudar a linha de produção. E como a gente iria mudar a linha de produção, nós teríamos que mudar, né? O processo, as máquinas de local, né, para melhor movimentação das peças, porque às vezes você vai precisar ter paleteira, né, às vezes até empilhadeira, então tem que tomar cuidado com todas essas situações, é importante ter esse cuidado, né, e daí junto com o nosso desenhista lá, a gente sentava junto e reorganizava o layout, ok? Então é importante vocês terem toda essa bagagem, esse conhecimento, né? Então, o que significa interpretar um desenho, né? Interpretar o desenho é mais do que enxergar linhas, é entender o objeto que está ali representado. É como montar um quebra-cabeça, galera. Cada vista mostra uma parte do todo. Quando vocês olham um conjunto de vistas, precisam imaginar como elas se encaixam. Essa habilidade se chama visão espacial técnica. E é o que diferencia o bom técnico, né? Então, o computador desenha, mas quem entende o desenho é o profissional, ok? E ali o computador desenha não, né? O profissional desenha também, porque o computador não faz nada sem o profissional, né? Ainda não tem como a gente só tirar uma foto ali da peça e ela desenhar essa peça. Ainda não chegamos lá. Vamos chegar, com certeza, mas ainda não chegamos. Então, o profissional ele tem que desenhar, né? E daí, mas quem entende o desenho, né, é um outro profissional, seria, né? Então, quem está recebendo esse desenho, ele vai ter que entender, ok? E é importantíssimo ter essa visão espacial técnica, pessoal, tá? Vocês verem ali as 3 vistas, né, normalmente, e já imaginar qual peça vai ser ela montada, ok? Então, na prática, né, essa capacidade é essencial para quem trabalha em manutenção, montagem ou usinagem, né?
Muitas vezes o técnico recebe as vistas no papel e precisa imaginar o formato de peça para montar ou fabricar. Por exemplo, né, uma flange com 4 furos. Se o profissional não tiver essa visão espacial, pode inverter posições e montar errado. Então, entender a relação entre vistas e isometria é questão de produtividade e segurança. Né? O professor bateu bastante também nessa tecla, né? Como é importante ter esse conhecimento, né? Trazer entender, né? Qual é a peça que está sendo desenhada ali, né? Para ela ser passada da melhor forma possível para o profissional que vai realizar essa produção, essa, né, usinagem, né? No caso da peça, beleza? Então é bem importante ter todo esse conhecimento, ok? Vocês com certeza vão ter, né? Já tem, porque pelos desenhos que o professor viu ali, tá muito legal. Então vocês já estão indo no caminho certo, né? De isometria para as vistas, né? Escolher um plano frontal. Primeiro objetivo, projetar as medidas. Segundo objetivo, e gerar as vistas. Terceiro objetivo, tá? Então vamos começar pela conversão da isometria para as vistas. Quando temos uma peça em isometria, o primeiro passo é escolher qual lado será a vista frontal, né? A partir dela, projetamos linhas horizontais e verticais para gerar as outras vistas. Assim, obtemos a superior e a lateral. É como transformar um desenho volumétrico em 3 faces planas. Esse processo é muito usado quando a peça vem de um croquis ou protótipo, né? Então, assim, galera, nessa parte, tá? Vai ser bem mais didático quando a gente... vai, Vitor, vai ter desenho hoje sim, tá? E vai ser um desafio, aí eu vou querer ver. Nós vamos separar hoje a gente vai separar o joio do trigo, né? Não, tô brincando, que isso não é essa a intenção do professor, não. É só realmente trazer um pouquinho mais de desafio para vocês, ok? Então, pensando nisso ali, vamos voltar um pouquinho aqui na isometria, né, para vistas, tá? Então é importantíssimo, o professor já falou isso, né? Você escolher ali, né, qual que vai ser a sua vista frontal, né, e daí projetar as outras. Quando a gente for ver isso lá dentro da modelagem 3D, vocês vão ver como isso é fácil, galera. Como é fácil, tá? Depois que a gente escolheu ali a nossa vista, né? Quando a gente teve a peça isométrica e escolheu a nossa vista frontal, aonde que ela vai, qual é a melhor posição dela, depois a gente só com o mouse, né? Claro, a gente vai colocar as medidas, né? Para a gente poder formar essa peça, né? Mas daí só com o mouse ali você já vai trazer o que é a vista frontal superior e ela já vai sair da maneira correta e de acordo com as normas, né? Então vai ser bem mais rápido e tranquilo, ok? Então bem tranquilo mesmo, pessoal, tá? Então olha lá, essa aí, né? Foi escolhido ali a vista, né, frontal. Daí tivemos aí a vista lateral direita, ok? Que fica à direita da peça. E nós temos a vista superior, tá? Beleza? Então vejam as cotas, nós temos as linhas auxiliares, né? Ou linhas de chamada, que a gente chama, né? Para poder cotar essas peças, né? As setas que indicam o limite, né? Da cota, beleza? Então, vocês bem tranquilo, vocês já conhecem isso, né? Aí nós temos uma escala 1/2, ok? Beleza? Então, bem tranquilo mesmo esse desenho, ok? Vamos continuar. O movimento inverso é o mais desafiador. E olha lá, galera. Então, Vitor, é aí que eu falei para vocês. Esse vai ser um dos desafios que o professor vai propor hoje para essa galerinha, né? Para essa turma fera, que só tem fera. Então, o movimento inverso é o mais desafiador, galera, tá? Transformar vistas planas em uma isometria. Para isso, precisamos juntar as informações de cada vista e imaginar o volume, né?
O segredo é observar as alturas, larguras e profundidades correspondentes, tá? Por exemplo, o que é a altura da vista frontal? Também é a altura da lateral, né? Olha como é importante isso, hein, galera? Depois o desafio vai ser isso aí. Então prestem atenção, ok? Somando esses dados, conseguimos reconstruir a peça em 3D. Esse é o raciocínio, é o mesmo que usamos ao olhar uma planta de fábrica e imaginar o prédio todo. O professor até já falou disso, tá? Sendo até repetitivo, ok? Mas é isso aí. Lembra que o professor falou lá que vocês precisam treinar essa visão, né? Para poder entender, né? E dentro da mente de vocês, né? Trazer essas informações das peças, ok? Então agora vai ser praticamente a prática aí de vocês, né? Porque pense que vocês vão ter lá as vistas, a vista frontal, a lateral direita ou a lateral esquerda, vão ter a vista superior, né? Ou até mesmo a inferior, e disso vocês vão ter que elaborar a peça. Então como que vai ser a peça através dessas vistas, né? Como que ela vai ser sendo a vista isométrica, ok? Beleza? Então é importante vocês terem esse conhecimento, né? E a gente vai ver se vocês vão conseguir ter tudo isso. Então aí, ó, é um exemplozinho, galera. Ó, lá no SolidWorks, ok? Veja só uma peça já, né? Desenhada, pronta, ok? E as suas vistas, né? Então, aí são todas as vistas e cotas, né? Todas as medidas necessárias, ok? Ali nós temos a árvore, né? Opa, deixa o professor pegar aqui. Então, volta. Então aqui nós temos a árvore, ok? É a árvore. Então pense que, ó, cada componente dessa árvore aqui é algo que foi desenhado, ok? Então, para saírem aqui nessas vistas. Depois que a peça está pronta, né? Aí quando a gente joga aqui para as vistas, ela vai sair já dessa forma, ok? Aí você só joga lá quais vistas mais você quer, quais vistas vocês querem, né, atribuir esse desenho. Então automaticamente vai sair. Mas cada informaçãozinha dessa aqui, ó, de cota, né, de raio, tá vendo? Ó? Essas aqui vocês vão ter que colocar aqui e vai ficar exposto aqui na árvore, beleza, pessoal? Então importantíssimo, claro. O professor vai passar ponto por ponto ali para a gente entender, né, como que a gente monta uma peça e quais são né, todas aí o layout do SolidWorks, mas não vai ser bem o SolidWorks, o professor vai fazer do Creo, mas é a mesma coisa, tá? É idêntico, às vezes só muda ali uma posição de um botão para outro, né? Mas tem as ferramentas e a maneira, né, de desenhar é a mesma, ok? Então bem tranquilo, pessoal. Não fiquem tristes, não fiquem com medo que o professor vai passar tudo isso para vocês, beleza? Dica de raciocínio espacial, mais uma vez, né? Vamos lá, vamos entender isso, porque daqui a pouco a gente vai ter um dos nossos desafios. São 2 desafios, desafio hoje, hein, galera? 2 desafios, um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? E o outro que é pegado, né? Beleza? Então, mais uma dica aí para que saia perfeitamente, né? Então vamos lá. Para desenvolver o raciocínio espacial, façam, né, esse exercício mental. Olhe a vista frontal, ok? Vamos lá, pessoal. Olha aqui o professor. Olhem a vista frontal e imaginem que ela está na sua frente em pé, tá? Agora pense na vista superior, como se estivesse olhando para cima da peça. E na lateral, como o lado direito, exemplo, né? Façam o seu cérebro girar a peça, ok? Com o tempo vocês vão conseguir ver o objeto completo só de olhar o papel. Esse treino é o que faz um bom técnico interpretar desenhos de cabeça, tá? E da mesma forma vai ser assim nesse desafio, né? Então olhem aí a vista frontal, tá? Aí vai ter as outras vistas, imaginem essas vistas juntas, né? Aí formando essa peça e essa peça girando aí na cabeça de vocês, ok? Para vocês observarem cada ladinho dela, né?
as vistas superiores e inferiores, como que essa peça ela vai ser montada, né? Então é importante vocês terem essa visão espacial. E com todo mundo é assim, pessoal, tá? Então, qualquer lugar que você for falar sobre desenho, eles vão falar exatamente isso que o professor está passando, ok? Que é importantíssimo, né? Essa visão espacial. Tá? Mais um exemplo aqui que o professor vai trazer para vocês é um videozinho, tá? Bem simples esse videozinho, mas para vocês observarem, verem como que funciona, né? O professor já falou bastante sobre isso, né? Sobre as vistas, né? E como que elas trabalham em si. Agora o professor vai mostrar aí um desenho já pronto, né? E vocês vão conseguir observar que a gente consegue já fazer alguns testes nesses desenhos prontos, ok? Vamos lá. Então, pessoal, isso aí que o professor falou, ok? Ali, quando a gente faz essas modelagens em 3D, né, vai ficar muito mais didático e vocês vão observar melhor as peças, né, sendo formadas, né? E depois a gente faz essas simulações, né? Traz ali. Não sei se a gente vai conseguir ter tempo útil, né, de fazer simulações, ok? Mas se a gente não conseguir agora, ano que vem, a gente com certeza vai tentar, beleza? Fazer essas simulações. A gente consegue então fazer o motor funcionar, uma hélice girar, né? E fazer até mesmo algumas simulações aí de processo de fabricação, tá? Tem como a gente fazer tudo isso, beleza? Então, na manutenção mecânica, essa habilidade é usada o tempo todo. O técnico recebe o desenho 2D da peça e precisa imaginar como ela é para. Opa, o professor colocou lá, mas é para desmontar ou substituir. Por exemplo, no catálogo de uma bomba hidráulica, o desenho explode. O conjunto é a combinação de projeções ortogonais com isometria. Quem não entende essa relação se perde na montagem, ok? Quais são os erros mais comuns aí, né? Novamente, trocar a frente com o lado, errar proporções, esquecer linhas ocultas, confundir altura com profundidade. Toma cuidado, Kelarinho. Toma cuidado com esses errozinhos aí que são erros comuns, né? O segredo é sempre identificar a vista principal primeiro, né? Depois alinhar o raciocínio. Tudo que você sabe numa vista, sabe na outra. Tudo que você recua, recua nas demais. Tenham paciência com o treino, o cérebro começa a montar automaticamente. Então é natural, né? Você olha ali alguma coisa e já. Vamos ter sim. O professor já está finalizando aqui. Já é a última parte, prof. Aí só. Eu bati bastante aqui na tecla para eles entenderem, né, pessoal? Para vocês entenderem aí, né? O quanto é importante essa visão espacial, tá? Então vamos seguir lá. Então, erros industriais reais. Sabe o que acontece quando alguém interpreta mal um desenho? Peças saem invertidas, furos no lado errado, encaixes que não batem. Já vi empresas perderem produção por causa disso. Por isso, treinar leitura na vista é uma forma de evitar retrabalho. Ler desenho é tão importante quanto saber operar uma máquina, né? Treinem todos os dias, peguem peças simples, né? Mancal, uma porca, né? Que vem em casa lá, né? Suporte e ter que desenhar as vistas, né? Depois confira se a proporção faz sentido. Com o tempo vocês vão olhar qualquer peça automaticamente ver 3 vistas na cabeça. Esse é o verdadeiro domínio do desenho técnico, beleza? Então, com essa aula, vocês completam, né, o ciclo fundamental do desenho técnico. Ah, glória, professor! Né? Aprende a ver o objeto, representar suas medidas e interpretar o conjunto. A partir daqui, entraremos em cortes e seções para entender o interior das peças, tá? Lembrem-se, quem domina o desenho técnico domina a linguagem da indústria, pessoal, ok? Então,
já finalizamos esse ciclo fundamental do desenho, que é uma das partes mais cansativas, ok? Aí está o primeiro, galerinha, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso do desenho isométrico, ok? Aí vocês vão ter aí as três vistas, ok? E eu preciso que vocês façam, né? Que vocês façam aí esse desenho em isometria, beleza? Então, qual que é a dica ali, ó? As medidas estão em milímetros, né? Então, pode ver lá, 6, 16, 12 milímetros, né? E o professor precisa que esse desenho seja feito em escala 2 por 1. Quem que lembra disso, né? Dica importante, inicie por um prisma, faça as linhas X, Y, Z. Galera, isso aqui é importante, tá? Então, façam ali as três linhas primeiros, né? Primeiro, a linha X, a Y e a Z, ok? Façam essas três linhas. Dessas três linhas, aí vocês fazem um prisma, né? Aí desse prisma, aí vocês vão desenhando a peça. Vão desenhando ali, colocando as medidas nesse prisma e apagando as linhas ali que não são necessárias para o desenho, ok? Então é bem tranquilo isso aqui, né? É um nível já, vamos dizer, 1, né? Na categoria de dificuldade, mas já é um nível aí diferente, tá? Então todos aí prontos para realizar esse desenho do isométrico? Tá? O professor vai deixar então aqui o desenho, ok? Aí vocês, se tiverem dúvidas, vão chamando aqui o professor, beleza? Oi, galerinha. Não é 20 centímetros, tá? É 20 milímetros. Aí vocês vão fazer a escala 2 por 1. Lembra que o professor falou sobre escala lá? Então é escala 2 por 1, tá? E quando a gente fala escala 2 por 1, né? Então, vocês vão dobrar os valores. Então, pense, em vez de ser 20 milímetros, tá? Vai ser 40 milímetros, tá ok? Beleza? Todo mundo conseguiu entender agora, pessoal? Tá? Professor, dá para desenhar a mão livre? Pode ser sim, pode ser, Bruna. Pode ser a mão livre, tá? Só assim, galera, quem não tiver, né, a régua, né, para poder fazer esses desenhos, porque toda segunda-feira, né, a gente vai ter desenho, e o professor sempre vai colocar um desenho para vocês fazerem, ok? Pra vocês treinarem, né? Então, se vocês esquecerem, peça aí pro amiguinho depois, ou combine com alguém, né? Ó, você pode levar mais uma régua aí para me emprestar, tal, né? Ver quem tem outra régua. Até mesmo, de repente, a professora Aline, né? Ela dá uma verificada nas outras salas se alguém pode emprestar, né? Só para que vocês, né, façam esses desenhos mais próximo possível da realidade, beleza, pessoal? E aí, povo, como é que estamos indo? Muito difícil ou não? Estão conseguindo enxergar bem aí a peça? Fizeram aquele exercício mental que o professor falou, né? Entender qual que é a peça, façam ela, pensem nela girando aí, né? Vocês conseguindo verificar qual que é as vistas que elas que ela está fornecendo aí, né? E daí para fazer essa montagem dessa peça, né? Então façam esse exercício, entendam bem, né? Façam essa visão espacial que o professor falou e depois é só montar a peça que com certeza vocês vão conseguir chegar aí nela, beleza? Aí vamos, assim que conseguirem, né? Pelo menos a maioria, aí depois o professor deixa também esse caso a gente não consiga, né, finalizar até o final da aula aí, o professor deixa lá no class lá também, tá? Para vocês fazerem.
para o professor também passar o próximo, tá? Que o próximo que é o desafio real, né? Esse aí é um desafio, mas é um desafio mais tranquilo, né? Depois nós vamos ter aí um desenho um pouco mais complicado, um pouco mais cheio de temas aí pra gente fazer, ok? Oi, Henrique, tem que fazer em 3D usando as imagens? É uma na perspectiva isométrica, né? Então lembra assim, o professor falou lá, quando a gente faz, né, desenha a peça, né? Depois a gente desenha a peça com ela pronta, né, na perspectiva isométrica, né, quando ela forma ali os ângulos de 120 graus, né? Ela fica assim de lado, né? Então é nessa, nessa perspectiva que o professor quer ver? Ó? Que tá vendo ó, que a peça em si, ok? E depois as vistas. É assim que o professor precisa que vocês façam. Né? E na primeira aula que tinham as peças aqui, ó. Ela tem que sair dessa forma, ok? Aqui, ó. O desenho tem que ser assim, ok? Pessoal, seguinte, então nós temos esse desenho, ok? Vocês podem entregar também depois, né? Não tem problema, o professor vai deixar lá no Class também para vocês finalizarem, tá? Deixa o professor mostrar o outro desenho que também vai estar lá no Class para a gente finalizar, né, nossa aula de hoje e vocês pelo menos entenderem qual que é o próximo desenho, ok? Então, esse é o nosso próximo desenho, galera, ok? O professor quer que vocês façam, né? Esse 8-dip é um tipo de encapsulamento do circuito integrado, ok? Com 8 pinos, né? Então, se vocês observarem ali, nós temos todas as cotas deles, né? Então, vocês vão fazer todas essas informações. Tomem cuidado aqui, né, pessoal? Tá vendo que tem ângulos, ok? Então, tomem cuidado com ângulos, tá? Aqui nós temos o professor não colocou aqui, tá? Mas é tudo em centímetro, beleza? Aqui nós já estamos falando em centímetros, beleza? Então, 1 por 1, centímetros, né? Lembre-se de colocar todas as informações, tá? Então, são informações que são um pouco complexas aqui, né? Ó, inclinação, tomem cuidado com isso, ok? Aqui nós temos também as variações, né? Mais ou menos 20, mais ou menos 0,008. Precisa ter todas as informações conforme o desenho, tá? E esse desenho, né? Então, o professor vai valer nota também, tá? Como todos, né? Como todos, mas esse aqui o professor vai dar uma atenção especial. O professor realmente vai dar uma super atenção aí para ver se vocês pegaram todas as dicas que o professor falou, ok? Então prestem bem atenção nessas cotas, tá? Para que não façam, não deixem de cotar nada, né? E não coloquem informações erradas, tá bem? Então, pessoal, esse aí vai ser o nosso exercício. Nós não conseguimos concluir o quizinho, né? Mas a gente deixa aí para a próxima aula. Daí o professor dá um tempo mais ali para a gente fazer esses quiz, que também é importante, né? Para depois a gente seguir com a nossa avaliação, ok? Beleza? O professor vai voltar lá naquele. Então, esse desenho ele vai estar lá no Class, tá? Bom, turminha, seguinte, tá? Então, não esqueçam desses exercícios, ok? Nós temos outros exercícios lá também no Class,
Então, que vocês precisam entregar ao professor de outras matérias, tá ok? Então, não esqueçam de fazer esse exercício, é importante, né? E vai valer nota. E já, né, temos já mais esse outro desenho também, né, que vai ser contando aí como avaliação também, tá ok? Então, pessoal, o professor está se despedindo de vocês hoje, beleza? Aí nós não temos aula amanhã, quarta-feira é feriado, né? Então na quinta-feira a gente retoma nossas aulas, beleza? Professor, deixa um tchau para vocês e vamos falando. Um abraço. Tchau, 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 prof.